Meu nome é Carlinhos Veiga, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Lago Norte, na cidade de Brasília, e agradeço muito a direção desse evento da Igreja Presbiteriana do Brasil, esse congresso virtual, né, de tema Reinvenção, tudo se fez novo. Quero agradecer pelo convite e espero que sejamos edificados com a palavra que trarei para você nesse momento. Eu pretendo falar, baseado em Jeremias, capítulo 29, sobre a reinvenção do ânimo, tema muito importante para os dias de hoje. Porém, antes de começarmos a mensagem, vamos ouvir uma canção com a equipe de música da Igreja Presbiteriana do Lago Norte. A voz é do Rubão Lima, cantando a canção do Jorge Camargo, Ajuntamento. Que essa música seja para nos preparar para tudo aquilo que o Senhor falará conosco. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando o seu
No dia 12 de março desse ano, uma quinta-feira, eu trabalhei em casa. Eu estava me preparando para uma viagem que faria a Palmas, no Tocantins, iria pregar e cantar naquele final de semana em uma igreja. No entanto, aqueles dias estavam bastante confusos com o anúncio da chegada da pandemia do coronavírus, novo coronavírus ou Covid-19 aqui no Brasil. E eu tomei conhecimento que naqueles dias o governador do Distrito Federal havia assinado um decreto que determinava a suspensão de eventos, atividades educacionais em escolas, universidades e faculdades e fechamento de bares e restaurantes por conta da pandemia. Foi um susto que pegou a todos nós. Brasília foi uma das primeiras cidades a tomar esse tipo de ação. Eu então suspendi a viagem, de comum acordo com o pessoal de Palmas, e entrei em contato imediatamente com o Conselho da Igreja Presbiteriana do Lago Norte. E depois de longas trocas de mensagens e orações, nós decidimos suspender os cultos presenciais do próximo domingo, dia 15 de março. Só que o governador, através do seu decreto, havia dito que seria uma suspensão por 5 dias. E nós imaginávamos que era coisa de 5 dias, de uma semana. Porém, já se passaram 3 meses. Em poucos dias, as ruas de Brasília se esvaziaram por completo. O movimento da cidade parou, a capital federal silenciou e os infectados pelo Covid-19, que inicialmente eram apenas números em estatísticas, aos poucos começaram a ter nome e cara. Primeiramente eram amigos de amigos, depois pessoas mais próximas, como parentes, amigos chegados, ou até mesmo irmãos e irmãs da igreja. E a gente começou a perceber, então, a crueza de tudo isso. Nós tivemos que aprender a conviver com a lavagem constante das mãos, com o uso do álcool em gel, com a limpeza dos sapatos, alguns banhos a mais por dia, uso de máscaras e o pior, a gente passou a conviver com medo. Estávamos todos agora guardados dentro das nossas casas, no chamado isolamento social, um único remédio conhecido para conter o avanço da pandemia. E nesse isolamento ou distanciamento, nós tivemos que lidar com uma série de realidades que estavam submersas na correria da vida e na rotina sufocante. Tivemos que nos deparar com os relacionamentos familiares 24 horas por dia, a esposa, os filhos, os pais. E assim, muitas famílias entraram em crise. Nós tivemos que aprender a lidar conosco mesmo, com as nossas paixões não atendidas, com aquilo que nós julgávamos imprescindíveis e que havia sido tirado subitamente, repentinamente de nós. Nós tivemos que aprender a conviver com o silêncio, com a solidão, com o medo, a tristeza e até mesmo o fracasso. E o medo gerou desânimo, que é falta de ânimo, abatimento. Essa situação de estresse nos remete, dentre de uma série de acontecimentos narrados nas Escrituras, para o exílio babilônico. A experiência do exílio é aterradora. Isso porque o sentido de quem somos é grandemente determinado pelo lugar onde estamos e pelas pessoas com as quais nós nos relacionamos na rotina da vida. E quando tudo isso muda de forma abrupta e violenta, nós ficamos desnorteados. Foi assim com o povo de Judá. O povo do Senhor foi arrancado do seu solo em 587 a.C., pelo povo babilônico. Famílias inteiras foram tiradas do lugar de onde tinha nascido, lugar onde haviam formado a sua identidade. Os exércitos babilônicos dominaram Jerusalém, levaram parte do povo cativo para a Babilônia, fazendo o povo caminhar por mais de 1000 quilômetros pelo deserto do Oriente Médio, deixando para trás casas, pertences, aquele lugar, as colinas, as pessoas e mais, o templo do Senhor e a sua conexão com o Eterno.
Foi uma longa jornada pelo deserto, conforme a gente consegue perceber por esse mapa de Jerusalém até Babilônia. Tente se colocar no lugar daqueles exilados, indo para um lugar desconhecido, totalmente diferente, pessoas diferentes, costumes diferentes, cultura, comida, língua, clima, tudo diferente. Um ambiente geográfico que em nada se parecia com Jerusalém, um lugar agora plano, não montanhoso e muito quente. O exílio de Israel é uma representação do que temos passado em nosso país. Estamos vivendo sentimentos similares, sentimentos de exílio, mudanças rápidas e violentas têm acontecido na vida de todos nós. E quando quase nos acostumamos com um conjunto de circunstâncias, nós teremos que enfrentar e lidar com outras novas mudanças. Exílio significa estar no lugar onde nós não gostaríamos de estar, da maneira como não gostaríamos de estar, longe daquilo que nós julgamos ser o ideal. Mas por que é que Israel se encontrava naquela situação? Jeremias e outros profetas haviam advertido Israel sobre o seu pecado. Haviam dito àquela nação para voltarem aos caminhos do Senhor. Mas o povo não deu ouvidos àquela mensagem. Antes, ridicularizaram e desprezaram a mensagem e persistiram nos caminhos de infidelidade. Assim, os babilônios que vinham num avanço de conquistas, bateram as portas de Jerusalém e capturaram toda uma cidade. E a estratégia consistia em deportar para a Babilônia as pessoas de maior influência, as pessoas de liderança, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, os artífices, conforme nos mostra o capítulo 29, versículo 2 de Jeremias. E assim, sendo levadas as pessoas de maior influência da cidade, a população agora que permanecia em Jerusalém ficava mais vulnerável e dependente do exército de ocupação. O que é muito interessante é que Jeremias, o profeta de Deus, havia sido deixado em Jerusalém. Isso demonstra o quanto ele era ignorado pelo seu próprio povo e pelos líderes da nação. A mensagem de Jeremias, o profeta de Deus, incomodava profundamente o status quo, a liderança, a nação, a ponto dele não ser considerado importante bastante para o exílio. Por isso, ele foi deixado. E no exílio, as pessoas se revoltaram. Reclamavam do lugar, reclamavam do clima quente, dos templos a outros deuses tomados pela imoralidade, reclamavam da comida, reclamavam da cultura. Eles estavam indignados com aquelas circunstâncias que foram obrigados a viver de uma hora para outra. Eles desejavam retornar para Jerusalém e viver a mesma vida de antes. E assim, diante dessa impossibilidade, eles mergulharam profundamente numa autopiedade. Nesse contexto, então, começaram a surgir líderes religiosos que passaram a alimentar esse tipo de sentimento do povo. Pregavam sobre a injustiça do exílio, semeando descontentamento e dizendo que aquela situação de exílio seria resolvida em curto espaço de tempo, trazendo uma esperança mentirosa para o povo. Eles diziam: a justiça irá prevalecer em breve. Os profetas que fomentavam o descontentamento e vendiam nostalgia estavam ali realizando o seu trabalho. No entanto, eram apenas sonhos falsos e destrutivos. Eles diziam ser sonhos de Deus, mas eram irreais e interferiram na maneira como o povo de Israel deveria viver naquele tempo. Se logo estariam de volta a Jerusalém, então por que se envolver com o trabalho na Babilônia? Por que se envolver com o povo daquela cultura? Por que constituir famílias? Para que construir casas? E assim, o povo do Senhor passou a viver de maneira irresponsável, distante de suas responsabilidades, tornando verdadeiros parasitas naquela sociedade. Mas um dia, a carta
chegou uma carta aos exilados. Quem trazia essa carta era Eleasa e Gemarias. Eles eram os portadores, eles vinham trazendo essa carta de Jerusalém. Uma carta assinada pelo profeta Jeremias, o profeta rejeitado aos exilados. No capítulo 29, versículos 1 e 3, nós vemos isso. Lá no versículo 4, logo de imediato, a carta diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Interessante isso, porque o Senhor afirmava pela boca do profeta, ou pela pena do profeta, que ele mesmo, o Senhor Deus, é quem havia determinado aquele exílio. O Deus soberano, que tem o controle sobre todas as coisas, o Deus que governa o cosmos, que governa o mundo, que soberanamente guia as nações, guia a história, ele mesmo conduziria tudo aquilo para o bem do povo e para a sua glória. Veja comigo os versículos 8 e 9. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. E ainda nos versos 10 e 11, assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança de um futuro. Bem, de acordo com essa orientação dada pela carta, quais eram então as diretrizes, o que o Senhor mostrava para o povo no exílio, como eles deveriam viver o exílio? Essa é uma questão muito importante. Em primeiro lugar, nós entendemos através da palavra do Senhor que eles deveriam viver essa nova realidade para onde Deus os havia deportado. Aquele era o novo lar do povo. Certamente não era o lugar ideal, mas era o lugar que Deus havia determinado para aquele momento. E a orientação era: façam o melhor que vocês puderem. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, lancem sementes nesse terreno árido e colham. A realidade pode parecer inóspita, mas o Senhor caminha com seu povo. Uma segunda orientação dessa carta é que eles deveriam seguir adiante nos seus projetos de vida. Não deixem que essa situação roube de vocês a vida e as alegrias. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento. Multipliquem-se e não diminuam. O exílio não seria de 2 anos, como alguns profetas, os falsos profetas estavam dizendo, mas seria, segundo a palavra, de 70 anos. Ou seja, aquela realidade, embora não fosse permanente, seria a última realidade da grande maioria do povo. Uma geração não mais voltaria para Jerusalém. No entanto, os seus filhos e os seus netos, a sua posteridade, essa sim, retornaria segundo a promessa de Deus. Por isso, nessa nova realidade, a orientação era que eles não se recolhessem na sua depressão e na sua tristeza, em sua rejeição. Ao contrário, eles deveriam tratar muito bem uns aos outros, deveriam amar-se uns aos outros, deveriam se apaixonar, deveriam casar, ter filhos e filhas, e casar os filhos e as filhas. Deveriam desenvolver relacionamentos e viver intensamente a relação naquela terra que Deus os havia colocado. Mas ainda uma terceira orientação: procurem a paz da cidade, ou o shalom. Busquem a prosperidade da cidade, orem pela cidade do seu exílio.
A prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Não transformem o ambiente de exílio em espaço de guerra, de divisões, de rupturas, de conflitos. Busquem a paz. Promovam o shalom, essa palavra hebraica que significa totalidade, uma paz que atinge a todos, uma paz que não é a ausência de conflitos e de guerras, mas uma paz de Deus, que Ele derrama sobre os corações e que nos torna capazes de passarmos pelas dificuldades da vida. Busquem a paz e orem por ela. De uma forma geral, Jeremias dizia: parem de sentir pena de si mesmos. O objetivo de uma pessoa de fé jamais é de viver da forma mais confortável possível, mas de viver da maneira mais profunda e íntegra possível. O que isso tem a ver comigo e com você? Igreja de Jesus do século 21, igreja que vive os dias da pandemias do novo coronavírus, igreja que vive os dias dos conflitos políticos e raciais que envolvem o mundo e o país. Tem gente dizendo que o mundo daqui em diante não será nunca mais o mesmo como era no início agora de 2020. Outros, no entanto, acham que não, que tudo se ajeitará e seguirá como dantes na terra de Abrantes. Outros acham que a pandemia caminha a passos largos para o fim. No entanto, alguns dizem, através de estudos, que essa situação poderá durar ainda muito tempo. O certo é que nós não temos como prever o que vai acontecer nos próximos meses ou próximos anos. Qualquer opinião nessa altura seria um tremendo chute. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. O que é certo, queridos e queridas, é que precisamos encontrar uma forma cristã e bíblica para enfrentar esse tempo, seja ele curto ou longo. E a carta que Jeremias escreve como uma carta profética ao povo do exílio tem muito a nos ensinar. Por isso, aquiete o seu coração e ouça a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, entenda que essa pandemia que te surpreende, ela nunca, jamais surpreendeu o Senhor de toda a terra. Ele mesmo, o Deus soberano, permitiu que o mundo passasse e passe por essa situação grave e complexa. As razões e os porquês nós não sabemos ao certo. É arriscado até querer, nesse momento, interpretar o tempo de uma maneira assim, completamente certa. Porém, Deus nos revelará com o tempo. Mas uma certeza todos nós podemos ter. Diz o versículo bíblico: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Essa palavra serve para a gente hoje. A mão providente de Deus está conduzindo todas as coisas para a sua glória e para o nosso bem. Você crê nisso? Por mais difícil que esse quadro esteja sendo para você, meu querido que me assiste nesse momento, creia que o Senhor não está fora dessa realidade. Não, creia que o Senhor não está insensível ao que se passa. Ao contrário, o Senhor está conduzindo todas as coisas. O povo no exílio, que havia perdido muitos irmãos nas batalhas e que agora se encontrava naquela situação, não poderia entender o amor providente do Senhor, senão pela fé, crendo naquelas promessas de Deus. Por mais que centenas de milhares de vidas estejam sendo ceifadas no mundo nesse momento agora,
Por mais que crises econômicas tenham afetado a população mundial e a população brasileira, por mais que crises sociais estejam atingindo especialmente os mais vulneráveis em nossa sociedade, a carta de Jeremias nos lembra que há um Deus que mantém o controle de todas as coisas e que tem o poder para transformar toda angústia em esperança. Portanto, ao invés de nos deixarmos abater pela tristeza e a depressão, ou permitir que a irritabilidade domine o nosso coração, nós precisamos assumir uma postura de total confiança no governo de Deus, não baseado no que os nossos olhos veem, mas baseados na fé e nas promessas da palavra do Senhor. Não é tempo de autocomiseração, não é tempo de nos tornarmos queixosos. Como o Senhor advertiu o seu povo, esse é o tempo de seguirmos construindo, edificando, plantando e semeando. Em segundo lugar, esse é o tempo de seguirmos buscando a paz, ao invés de semearmos mais conflitos. Nós vemos um país alquebrado, dividido pelo momento político nacional, conflitos se acumulando e tornando o Brasil um espetáculo público vergonhoso para o mundo. E o que mais me entristece é perceber que a igreja, ou boa parte dela, tem entrado por esse viés do conflito. Lideranças políticas nacionais não se entendem. Parecem tomados de orgulho e de vaidade. E tristemente, a igreja participa de tudo isso, entrando de cabeça nesses conflitos, se envolvendo apaixonadamente nessas discussões, semeando discórdias e muitas vezes propagando mentiras, fake news e tantas outras mentiras que rodam por aí. Olhemos para a palavra do Senhor, queridos. É tempo de buscarmos a paz. É tempo de orarmos pela paz, clamando a Deus por uma intervenção divina que mude toda essa situação de sofrimento de milhões de pessoas. Se a igreja de Jesus instigar a violência e os conflitos, se ela mesma não aprender a conviver com os diferentes, com as diferenças em amor e em paz, como será o sinal do amor de Deus para o mundo? João 17, versos 20 e 21, nos falam sobre isso. Jesus orou ao Pai: rogo para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A palavra do Senhor ainda nos diz que esse é o tempo de entrarmos em oração, em profunda oração na presença do Senhor. Ele nos diz, os versículos 12 e 13 de Jeremias 29, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Ao invés de entrarmos, ou melhor, ao invés de enfrentarmos o exílio, semeando medo, terror, divisão, conflitos e violência, entremos por esse tempo, ou passemos por esse tempo, na presença do Senhor, clamando pela sua presença. Ou será que você até agora não percebeu a voz do Senhor no meio desses ventos contrários, no meio dessa pandemia, uma voz que te chama para um encontro, para um relacionamento pessoal, para um encontro verdadeiro e profundo, íntimo? Será que você ainda não ouviu a voz do Senhor em meio a tudo isso? Nós precisamos, nesse momento, de ânimo. O que é ânimo? Vamos ao dicionário? O dicionário Hawais diz que ânimo significa determinação diante do perigo
ou do sofrimento, coragem, decisão, valor, disposição de espírito, humor. Uma palavra que vem do latim anima, alma. Essa coragem, essa força, essa ousadia, esse fervor, esse entusiasmo, nós encontraremos na presença do Senhor. Passaremos por tudo isso buscando esse ânimo na presença de Deus e Ele nos concede esse ânimo. Por isso, volte o seu rosto para Deus, por intermédio de Jesus. Busque a face do divino companheiro que segue com você nessa difícil jornada, trazendo todo o consolo. E que a gente ouça a voz de Jesus, que diz lá em João capítulo 16, 33, nesse mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. É tempo de, na presença do Senhor, usufruirmos dessa bênção que Ele tem preparado para nós. Não se deixe abater. Anime-se na presença do Senhor. Vamos ouvir agora uma canção. Essa canção é um clássico, já se tornou um clássico cristão em nosso país. Uma música feita por um irmão lá no México e que chegou aqui no Brasil através da voz do Luiz de Carvalho, aquele que já partiu e está com o Senhor. Essa canção se chama Divino Companheiro. Presença sinto logo ao transitar, perto dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente.
se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Quero convidar você a orar comigo nesse momento. Pai bendito, Pai eterno, nós nos aproximamos do Senhor por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos mostrou o caminho, aquele que é o caminho até a Tua presença. O Senhor sabe a realidade que todos nós estamos vivendo, o Senhor sabe a realidade daquelas pessoas que me assistem nesse momento, estão vivendo. O Senhor conhece no íntimo as nossas necessidades, as nossas lutas e dificuldades. Por isso eu oro nesse momento, pedindo que o Senhor encontre e abrace cada uma dessas pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir a Tua palavra. E rogo ao Espírito Santo de Deus, ó bendito Espírito, que o Senhor derrame ânimo no coração dos Teus filhos. E que assim possamos enfrentar esses dias difíceis de pandemia, não de uma maneira abatida, fracassada, mas entendendo que esse é o mundo que o Senhor nos trouxe a viver nesse momento. E que o Senhor deseja nos usar como Tua igreja, como Teu povo, nesse dia que se chama hoje, para a glória do Teu nome. Portanto, venha sobre nós, derrama do Teu Espírito e enche-nos de gozo e de alegria. É o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E assim eu me despeço de você e deixo mais uma canção. Canção que foi gravada pela equipe de música da Igreja Presbiteriana do Lago Norte, uma música de Vavá Rodrigues, que canta a esperança do dia da vitória, em que não mais passaremos por tanta situação de tristeza e de pecado nesse mundo que jaz no maligno, mas aquele dia em que Jesus virá para buscar a sua igreja e viveremos com Ele eternamente. O dia da vitória. Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha o dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha o dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar.
se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres no mar, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar.